Boa noite a todos. Então, ela já me apresentou, mas vou me apresentar de novo. Meu nome é Jaque Caldatti. Eu sou trabalhadora lá da Associação Universalista Luz de Aruanda, lá do bairro Fátima. Tá? Eles sempre gostam de estar apresentando, né? Pois o tema da palestra hoje é bem interessante, pelo menos a meu gosto. Né? Aonde está minha alma gêmea? Quem sabe? Não sabe nem eu. Então, uma pergunta enorme. Quem é que vai ficar comigo? Não é uma pergunta boa? Para a gente parar para pensar nisso, a primeira coisa que a gente deveria fazer, na minha opinião, e aí eu estava com um celular aqui, o pessoal estava vendo, porque eu estava buscando o que o Espiritismo fala sobre esse tema, para depois eu dissertar em cima dele, tá? É o Livro dos Espíritos, questões 298 e 299, e a fala desmistificando a alma gêmea. Porque todo mundo achou que era uma alma igual, né? Já pensou você casado com você? Que horror! Já imaginaram? Você acordando todo dia com você, com a sua chatice, porque a gente é chato, né? Já se deram conta? De como a gente é chato, perfeccionista, crítico. Então, o Espiritismo, no Livro dos Espíritos também desmistifica isso, tá? Que a maioria de nós acha que são almas predestinadas. Almas que vêm aqui para vivenciar uma coisa romântica e idealista. Isso não existe, tá, gente? Isso não existe. Quando a gente fala em alma gêmea, isso também está na literatura deles, eu digo, do Livro dos Espíritos, ele fala que duas metades a estragam. Quando eu sou metade e você é metade, nós não vamos ser complementares. Nós vamos, na verdade, estar incompletos. E quantos relacionamentos a gente encontra hoje que está incompleto? Começa e não continua. Por quê? Porque é sempre um esperando que o outro complemente a história deles. Aqui diz assim, que toda a união de espíritos em diferentes graus de condição, de perfeição, estariam baseados em afinidades e interesses comuns, que pode acontecer em diferentes encarnações e não se limita a uma única pessoa. Sendo uma expressão vulgar dizer que almas gêmeas são almas que são iguais, que são perfeitas, que vão casar completamente e não vão ter problema. Essa é a primeira coisa que a gente vai ter que olhar. O que é espíritos afins? Afins são espíritos com afinidades. Afins são espíritos que têm compatibilidade em muitas coisas. Então, quem pensa que almas gêmeas são só no relacionamento afetivo, também estão enganados. Alma gêmea a gente tem no trabalho. Já trabalhou com alguém que parece que você pensa e o outro faz? Já trabalhou com alguém em que a afinidade de vocês, o movimento entre vocês era leve, tranquilo, que você conseguia trabalhar em equipe sem se sentir lesado nem excluído? Espíritos afins. No trabalho, na amizade, em casa. Quantos de nós, daqui a pouco, tem irmãos de sangue, consanguíneos, e a gente não consegue se relacionar bem com esse irmão, né? Por quê? Porque esses espíritos não têm afinidades. E sim, estão naquele processo de laço consanguíneo para, na verdade, reestruturar laços que foram dissociados ou desorganizados em outra encarnação. Então, nós temos espíritos afinizados a nós, dentro do nosso trabalho, no nosso campo de amizade, no nosso campo religioso. As pessoas que estão aqui hoje, seja a assistência, seja os trabalhadores, são almas afins. São espíritos afinizados com este processo que aqui está. Do mesmo jeito que na religião evangélica, na religião católica,
na Umbanda como eu. Então, tem alguma coisa errada lá ou aqui? Não. São espíritos afins com propostas semelhantes. E como é que a gente descobre isso? Como é que a gente descobre? Vocês já encontraram alguém que você está encontrando pela primeira vez e você parece que já conhece aquela pessoa há centenas de anos? Né? Essa é uma característica de almas gêmeas, né? Almas afins. Porque são espíritos que se reconhecem, apesar de não se conhecerem. Olha que interessante. Se reconhecem, apesar de não se conhecerem. Existe também, dentro do processo de almas afins, não só pro lado positivo, né? Porque a gente é meio romântico demais, vocês não acham? Nós somos meio românticos? A gente tem uma ideia meia... né? A gente tem uma ideia de alma gêmea como se fosse só no lado romântico, um parceiro idealizado, né? A gente quer mesmo é um capacho, um empregado, né? A gente não quer um amor. Vocês desculpem a minha sinceridade. A gente não quer compartilhar uma vida, a gente quer alguém que faça tudo para nós. E isso não é alma gêmea, né? Isso é capacho, empregado. É qualquer coisa do gênero, né? Menos parceiro. Mas nós temos um olhar ainda muito idealizado para isso, muito romântico. Eu penso que às vezes a gente fica esperando o príncipe encantado no cavalo branco, né? Chegar na nossa porta, dizer que a gente é a princesa. É ou não é? Isso não é alma gêmea, tá, gente? Isso é conto de fada. Isso não é real. Do mesmo jeito que quando um homem espera que uma mulher faça tudo o que ele queira, do jeito que ele queira, isso também não é alma gêmea. Isso é controle. Então, alma gêmea, ela é pelo reconhecimento, pelo lado positivo e não tão positivo. Por exemplo, eu posso encontrar alguém aqui para fazer grandes assaltos comigo. Minha alma gêmea para assalto. Né? Para roubo, para estupro, para cometer um delito. Então, a alma gêmea tem que deixar de ser romantizado. Um amor idealizado é quando eu tenho uma ideia sobre algo, alguma coisa, e essa ideia está aqui no meu campo, ela não é fato. Eu adoraria uma cadeirinha estofada, né? Bem gostosa, que reclinasse, concordam? Mas não, o que nós temos é a cadeira de plástico. Pode sentar, minha lindona. Você quer outra cadeira para sentar também? Ah, pode, já passou. Agora já foi, né? Sem problemas, amada. Então, quando a gente quer algo idealizado, a gente quer do jeito que a gente imaginou. Quando eu chego aqui e encontro só uma cadeira de plástico, que é maravilhosa, né? Nós temos aonde sentar, eu fico decepcionado, eu fico frustrado. E aquilo que essa cadeira poderia me proporcionar de construção, de integração, eu já perdi. E assim a gente faz com muitas coisas na nossa vida e no nosso caminho, idealizando coisas, romantizando encontros. Quantos de vocês já saíram, marcaram um encontro com alguém, falando daí de alma gêmea no sentido romântico, marcaram um encontro com alguém e chegaram na hora, ele nem era tão alto, ela não era nem tão esbelta, um não tinha cabelo, o outro tinha muita barriga, não é assim? Por quê? Porque a gente tem uma caricatura gravada dentro de nós de como deveria ser essa pessoa. E muitas vezes, aquela pessoa que a gente não está olhando como profissional, como amizade, ou como relacionamento afetivo, poderia ser, sim, a nossa alma complementar, a nossa alma afinizada, porque eu não vou dar oportunidade nem de conhecê-la. Eu não vou dar oportunidade, eu vou esperar. Eu imagino, amor. Por isso que quando a gente entra, a gente tem que tirar o som, né? Então, a gente acaba muitas vezes perdendo oportunidades maravilhosas de conhecer pessoas profissionalmente, nos relacionamentos, porque a gente não consegue
olhar para isso de uma maneira mais madura. A pergunta é, então, aonde está minha alma gêmea? Quem sabe me dizer? Aonde está minha alma gêmea? Aonde? Eu estou há 53 anos casada, eu acho que eu achei a minha. Mas por que você chegou à conclusão que é a sua alma gêmea? Pela afinidade? Pela afinidade, pela parceria. Cumplicidade, Também, respeito, também. integração. Então não existe alma gêmea perfeita. A gente tem que criar ela. Exatamente. Nos relacionamentos, a gente constrói um relacionamento que se torna espíritos com muita afinidade nesta encarnação. Existem muitos espíritos que a gente vem encontrando na nossa vida, que são espíritos afins, afinizados conosco, inclusive para resgates kármicos. Se eu tenho um resgate kármico para fazer com a minha profissão, eu posso encontrar profissionalmente uma pessoa que vá construir isso comigo, positiva ou negativa. Ela pode ser uma profissional, uma companheira de trabalho maravilhosa, e eu ser a difícil. O que a gente pode construir? Construir um relacionamento melhor. Eu aprendo com ela e ela aprende comigo. Então, os relacionamentos também podem ser construídos, né, em todas as áreas da nossa vida. Eu sou casada há 45 anos com o mesmo marido, e ainda é bom, amiga, olha que interessante. Né? Mas isso não quer dizer que foi sempre tudo certinho. Isso quer dizer que no caminhar do casamento a gente foi construindo essa relação. E cada uma das partes envolvidas foi buscando o que melhor tinha de afinidade, o que melhor tinha para construir junto, para que a gente aprendesse e sublimasse algumas coisas. Né? O que é sublimar? É ir além. É sair daquele comum. O que é o comum? Levanto de manhã, vou trabalhar, tomo café. Levanto de manhã, tomo café, vou trabalhar, vou almoçar, volto para casa, tomo banho e vou dormir. Isso é o comum. Sozinho ou acompanhado você faz isso? Quando você constrói um relacionamento, né, de almas afinizadas, o acordar é um acordar com um bom dia. O ir trabalhar é ir trabalhar feliz, querendo voltar para casa. Vocês gostam de voltar para casa? Eu adoro. Voltar para casa, tomar aquele cafezinho, almoçar junto. Meu marido sai do trabalho dele, me pega no trabalho, nós almoçamos junto, lavamos a janta junto, vamos trabalhar de novo. Dormimos abraçados até hoje, 45 anos de casado. De vez em quando está muito calor, não dá muito certo, mas depois a gente ajeita. Né? Como todo mundo. Então, relacionamento se constrói. Mas almas afins, eu tenho muitas. Eu amo muitas pessoas. E a gente pode ter afinidade e amar muitas pessoas. Em qualquer área do nosso caminhar. E cada uma dessas pessoas pode, com as afinidades que tivermos, construir relações muito duradouras e que ultrapassam encarnações. Vocês sabiam que um desafeto, olha eu complicando o negócio, que um desafeto ou um inimigo de vida passada é uma alma afim sua? Sabiam que um obsessor é um cara muito afim de você? Adoro. Sabe por quê? Porque vocês são iguais. Vocês estão afinizados naquela mágoa. Vocês estão afinizados naquela rusga. O pessoal pensa que estar com um obsessor é porque o cara é muito ruim e você é muito bom. Só estamos juntos por afinidade. Somos semelhantes, com mágoas semelhantes, com dores semelhantes, com descobertas semelhantes, convivências semelhantes. E nós podemos, sim, fazer diferente. Porque muitas vezes o universo, os nossos amparadores, nos juntam com esses irmãos, sejam na amizade, no trabalho, na religiosidade, inclusive nas relações afetivas, para que a gente aprenda a fazer diferente o que a gente não sabia fazer em outro momento. Porque estamos todos em aprendizado.
Estamos todos em crescimento. Então, quando me perguntam quem é sua alma gêmea, eu digo que eu tenho pelo menos uma centena. No mínimo, uma centena de almas gêmeas que pensam como eu, que constroem, que fazem semelhante com muita afinidade. Eu tenho uma parceira muito maravilhosa no meu trabalho, então essa é a minha alma gêmea no meu trabalho. Eu tenho lá na casa espírita uma alma gêmea, que é quem toca aquele centro espírita junto comigo, concordam? Tem que ter, não tem que ter, André? Pessoas afinizadas com a gente para poder tocar um trabalho desse tamanho? Não pensem que é fácil. Vocês chegam aqui, está tudo pronto. Nos bastidores é que o bicho pega. E se não tivesse almas afinizadas com propósito, se perderia. Eu tenho pessoas de cursos, eu tenho pessoas... Ixi, poderia ficar aqui a noite inteira listando. No casamento, na relação afetiva, é o meu companheiro. Na relação filial, minha família. São almas afins, né? As que eu vim, a minha família de origem, papai, mamãe, irmãozinhos. E a minha família que eu constituí, minhas filhas, meus genros, meus netos. Tudo isso são espíritos afins. Vocês acharam que era quem? Só o namoradinho que a gente dorme à noite? Não. Tem muita gente aí no nosso entorno. Muita gente. Então, nós temos diversas almas gêmeas com graus diferentes de evolução, com graus diferentes de comportamento, com possibilidades imensas. E agora a última pergunta. Quem é que vai ficar comigo? Quem me ajuda? Quem é que vai ficar com você? Com tudo isso de alma gêmea? Quem? Hã? Eu. Quem fica comigo é? Eu. Eu entendo que quem tiver mais afinidade vai aguentar nós mais tempo, tá, amiguinho? Eu acho que aquele que tiver mais afinidade com a gente, né? Que olhar mais as nossas qualidades que os nossos defeitos, né? Porque todos os temos, vai ficar mais tempo conosco. Mas a única pessoa que ficará com você é você mesmo. A pessoa que vai caminhar contigo 24 horas, o tempo todo, nesta vida, no período entre vidas, que é quando a gente está desencarnado e vai voltar com você, é você e as suas personalidades. Você e os seus aprendizados. Você e aquilo que você veio desenvolver nessa vida. Quando eu desencarno, eu vou de volta para o meu perispírito. E o meu perispírito vai fazer uma comunhão com todas as personalidades que eu já tive. Todas as minhas experimentações. O que eu aprendi na convivência com esse, o que eu aprendi na convivência com essa, com aquela, com o André. E aí essa minha personalidade, que isso aqui é um grande condomínio, né, gente? Tem gente pra caramba que mora aqui. Sabiam disso? No nosso condomínio de personalidades. E essa afinidade que eu vou desenvolvendo durante a minha vida, essa capacidade de olhar e de analisar, né, e botar um pezinho para trás e arrumar aquilo que não está bom em mim, vai me facilitar muito o meu caminho aqui. Vai facilitar que tenham mais pessoas querendo ficar conosco, né? Mais pessoas que queiram nos acompanhar no caminho. Mas a única pessoa que vai ficar com você é você. Então, cuide dessa pessoa. Faça com que essa pessoa, né, que na verdade é o seu ser mais afim, é a personalidade que você tem que moldar, que você tem que tratar, que você tem que construir, faça com que ela seja o melhor possível, o melhor que você der conta. Não é o melhor do seu pai e da sua mãe, não é o melhor do dirigente do teu trabalho, do seu chefe, é o melhor de você. Quando nós encontramos o nosso melhor, fica muito mais fácil a gente caminhar na Terra. Fica muito mais fácil a gente lidar com as coisas que estão aí. Então, quando vocês pensarem onde está minha alma gêmea, saiba, ela está em todos os lugares, em todas as pessoas. Mas tem aquelas que a gente se afiniza mais e vai conviver. Quem vai ficar contigo? Todas elas, as que tiver mais paciência, nós já discutimos isso, né? Mas todas, principalmente você mesmo, você que vai ficar. Para encerrar,
Já é 7h30, eu nunca vi como termina rápido essas palestras, né? Ele coloca, Emmanuel, que a gente tem que estar aberto às mudanças, que a gente tem que estar aberto a construir novos caminhos, a construir novas possibilidades, a ter mais pessoas no nosso entorno, a desenvolver as nossas habilidades e capacidades constantemente. E tem uma frase do livro dele, Há 2000 anos, que ele diz: as almas afins se engrandecem constantemente, repartindo as suas alegrias e os seus dons com a humanidade inteira. Então não é uma coisa individual, né? É uma coisa para o conjunto, né? Não existem limitações para o amor, embora seja ele também a luz divina a expressar-se em graus diferentes nas variadas esferas da vida. Então, se a gente pudesse falar de qual seria o caminho para a gente encontrar, se sintonizar, encontrar esse caminho de afinidade, de alma gêmea, é amor. Não amor apego, não o amor controle, não o amor que escolhe dar condições para que isso tudo aconteça, mas para o amor incondicional, sem condições, só aflore em você, só se manifeste em você e na sua vida, lá no seu trabalho, lá na sua religiosidade, lá na sua amizade, mas em especial, lá nas suas relações mais íntimas. Porque eu não sei para vocês, mas é o lugar mais difícil da gente trabalhar, né? Na nossa família, na nossa casa, com os nossos filhos. Eu penso que quando a gente consegue desenvolver essa amorosidade dentro do nosso lar, a gente consegue superar toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer situação complexa. E eu tenho todos esses problemas que todo mundo tem dentro da minha família. Por quê? Porque é lá que eu tenho que aprender. Chegar aqui e falar para vocês é fácil. Mas lá no interior do meu lar, diante das minhas coisas, é que eu vou realmente ser testada ou verificar se o que eu disse aqui realmente eu estou plantando lá. E para mim, essa é a minha opinião, é a melhor maneira da gente ir construindo um lugar melhor dentro da gente. Então, onde está a minha alma gêmea? Nesse momento, lá em casa, me esperando para o café. A desta vida, né? Mas quem vai ficar comigo, porque um dia ele vai, ou eu vou antes. Então, quem tem que ficar comigo? Quem é que eu tenho que cultivar e cuidar? Porque lá no astral superior não é um manicômio, vocês sabiam? Nem um hospital para doente. Lá é um lugar de gente que quer fazer diferente. Lá é um lugar onde seres que fizeram toda a diferença para um número imenso de seres estão te esperando. Então, chegar lá doente, vai ter que dar uma passadinha no manicômio. Chegou lá doente, vai ter que dar uma passadinha de uns, quem sabe, uns anos no hospital. Mas quem já está se tratando e se curando aqui, quem sabe chega mais rápido no seu lugar, né? Uma boa noite a todos. Espero ter podido contribuir com o caminho de vocês. Mas eu acho que estamos todos a caminho, né? Buscando o que é melhor para cada um de nós. Um bom descanso para todos. Obrigada. Gratidão.